Como é que Deus fala conosco? Como identificar Deus falando por meio dos acontecimentos, por meio da palavra? Será que também temos erros em relação a essa escuta? É sobre isso que eu vim conversar com vocês nesse vídeo de hoje, tá certo? Neste vídeo vamos discutir um pouco, do ponto de vista da teologia fundamental, como é que Deus fala com cada um de nós. E para isso vamos aprofundar um dos maiores mistérios da teologia. Temos um Deus gigantesco, infinito e eterno que escolheu se abaixar para andar conosco e realmente mostrar que está junto a cada um de nós. Meu nome é José Lucas Galdino, eu sou teólogo católico e esse vídeo faz parte de uma série, tá bom? Sobre a teologia fundamental. Dá uma pesquisada aí e acompanha cada um dos vídeos. Vou começar conversando com vocês um pouco sobre o que a Dei Verbum fala no seu parágrafo 13, sobre uma expressão muito famosa chamada condescendência divina. Diz assim: portanto, na Sagrada Escritura, salvas sempre a verdade e a santidade de Deus, manifesta-se a admirável condescendência da eterna sabedoria, para conhecermos a inefável benignidade de Deus e com quanta acomodação ele falou. As palavras de Deus, expressas por línguas humanas, tornaram-se intimamente semelhantes à linguagem humana. Como outrora, o Verbo do Pai se assemelhou aos homens, tomando a carne da fraqueza humana. Amados irmãos e irmãs, a palavra condescendência quer dizer do latim descer junto. Estamos diante de uma das maiores riquezas que a teologia nos apresenta. Deus assumiu as nossas limitações. Atenção, não estou falando que Deus assumiu o pecado, de modo algum Deus peca. Mas Deus assumiu as nossas limitações humanas. Que limitações são essas? Nós temos limitação para o falar. Quantas vezes a gente não tem palavras para expressar algo que eu quero dizer? A palavra é limitada. Por exemplo, Jesus também assumiu, ao se encarnar no ventre da Virgem Maria, as limitações do nosso próprio corpo. O corpo é limitado, né? E diante dessa realidade, Deus adaptou-se às nossas limitações, falando, então, com linguagem humana. Isso é muito interessante porque parece muito com um professor. Deixa eu aproveitar essa comparação, porque eu sou professor também, então fica bem mais fácil de explicar para vocês. Sabe quando um professor chega numa sala de aula e ele sabe um tema muito difícil? E aí ele se compadece do aluno e diz assim: eu preciso pensar em estratégias, fazer um slide, fazer uma lista mais interessante, trazer um exemplo motivacional no início, sabe, fazer uma aula mais dinâmica para que o aluno consiga entender. Foi mais ou menos isso que Deus fez. Mas não precisou de slide, ele não precisou de uma lista de exercícios interessante. O grande mistério para se fazer compreender de modo muito mais claro foi assumir a limitação humana. Isso aconteceu pela encarnação do Verbo. Como um pai, por exemplo, que busca ensinar também para o seu filho. E ao assumir a carne humana, Deus também então assume a nossa cultura, a nossa natureza. Por esse motivo é tão importante estudarmos a Bíblia olhando a cultura do tempo, analisando as limitações da linguagem, o idioma original e por aí vai. E amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção para vocês. Embora falar sobre condescendência, que é o fato de Deus descer para estar junto de nós, eu preciso de algum modo dizer que é também uma estratégia pedagógica de Deus para nos apresentar o seu mistério de amor. É interessante saber que não é apenas uma mera estratégia, mas é uma consequência de algo muito mais amplo: o amor de Deus. Deus nos ama tanto que ele quis se aproximar. Não é absurdo, por exemplo, dizer que a história de salvação da humanidade, do Deus que envia seu único filho por amor, é uma história de aproximação. Olhar para a Bíblia, folhear suas páginas, é folhear a história de um Deus que se aproxima. É folhear a aproximação de Deus junto às mazelas do ser humano. E aí, por esse motivo, acho que você percebe que o ponto alto dessa aproximação
é quando o Verbo se encarna no ventre da Virgem Maria. A palavra eterna agora se fez palavra humana. Deus quis traduzir a sua verdade, sabendo da nossa limitação. Quer um exemplo claro disso? Vamos lembrar de Nossa Senhora. A gente olha nos evangelhos e São Lucas vai colocar, por exemplo, que Maria guardava tudo e buscava compreender aquilo no seu coração. Os evangelistas também nos apresentam os discípulos que escutavam Jesus, mas não compreendiam. Por quê? A linguagem sempre faz isso. Eu preciso interpretar, eu preciso amadurecer, eu preciso aprofundar. Isso faz parte da linguagem. Maria passou por isso, os discípulos passaram por isso. E aí é interessante perceber que Deus sempre buscava falar com o povo em toda a Sagrada Escritura no ordinário. Um exemplo muito claro disso é Elias, que não encontra Deus num terremoto, que não encontra Deus no fogo, mas que encontra na brisa suave. Lá em 1 Reis capítulo 19 isso nos apresenta, né? A ação de Deus que não acontece dentro do extraordinário, mas acontece, na verdade, dentro do ordinário. E são ordinários que muitas vezes passam por despercebido da nossa vida. Eu vou dar um exemplo, né? Quem nunca conseguiu uma amizade num tempo difícil? Veja, é um ordinário bem estranho. Um momento difícil que eu estou passando, mas eu consegui uma amizade. Quem nunca, numa situação também delicada, conseguiu um conselho de alguém que era tão simples? E a gente sempre espera um conselho de alguém tão letrado, mas alguém simples me aconselhou tão bem. E quantas vezes uma porta se fecha na nossa vida e isso nos obriga a amadurecer? Quantas vezes também uma leitura que eu estou fazendo ilumina uma decisão tão importante? São nos ordinários da vida que Deus fala conosco. Eu estava lendo um texto no meio da rua, aquele dali me deu a resposta que eu estava procurando. No ordinário da vida, Deus falando conosco. Cuidado, gente, em achar que Deus só fala conosco quando a gente tem que sair da nossa realidade. Parece que eu tenho que me isolar do mundo. Não. Deus fala dentro da ordinariedade da nossa vida. E Ele usa pessoas falhas, pessoas pecadoras. Os apóstolos, Pedro nega Jesus, mas Pedro fala conosco. Paulo também chegava a perseguir os cristãos, mas Deus usa Paulo para falar a tantos de nós. Que a gente possa colocar na nossa vida que Deus, para poder falar conosco, Ele se usa de pessoas limitadas. E aí eu quero chamar a atenção de vocês a tomar cuidado em termos de discernimento. Uma das coisas que quando a gente estuda na teologia é que a gente precisa aprender a discernir melhor, a usar mais a razão. Muita gente aí acha que tudo que sente, tudo que pensa é Deus falando. Quem me garante? Nem tudo que eu penso, nem tudo que eu acho, vem necessariamente da vontade de Deus. O discernimento consiste em meio a tantas vozes, buscar entender qual é a voz de Deus. E para isso, olha a palavra, olha o que a igreja ensina e por aí vai. Mas, amados irmãos e irmãs, já que estamos falando sobre teologia, eu trago para vocês aqui 3 visões de teólogos fundamentais extremamente famosos dentro da teologia católica. O primeiro deles é o teólogo Karl Rahner, muito famoso, onde ele traz um pouco para a gente que essa condescendência de Deus que é trazida durante o verbo, o Deus que desce para caminhar conosco, para estar junto conosco, não é apenas uma adaptação dessa linguagem que eu já tenho conversado um pouco para vocês, mas acima de tudo é uma entrega do próprio Deus. Então posso resumir a partir da visão dele que quando a gente se pergunta, né, como entender Deus falando conosco, como fazer para ouvir a Deus, comece colocando na sua cabeça que a primeira comunicação que Deus quer fazer para conosco é dizer quem Ele é mostrar qual é a sua essência. Muita gente às vezes vai buscar escutar a Deus achando que Ele vai ficar revelando o futuro, dizendo o que você quer. Mas acima de tudo, Deus se autocomunica. Segundo teólogo famosíssimo, né, o Papa Emérito Bento XVI, enquanto teólogo conhecido como
Joseph Ratzinger. Ele vai nos trazer que, na verdade, a fé cristã ela não é uma mera ideia, mas é um encontro com uma pessoa. E entender, então, a partir dele, o que é o amor, é muito mais do que saber uma definição do dicionário. Amor é : isso ou aquilo. Mas sim, compreendendo através do que você está vendo. Se eu olho, por exemplo, uma mãe no hospital cuidando do seu filho doente, eu entendo muito mais o que é o amor do que vendo definições. Então podemos entender que a linguagem que Deus usa ao se revelar e ao falar conosco é uma pessoa. E essa pessoa que nós podemos ver é o próprio Jesus. Quer entender, a partir da visão de Joseph Ratzinger, o que é que Deus quer falar conosco? Olhe para Jesus. E por fim, temos outra visão que é do teólogo também famoso, que é o Congar. Congar compreende que Deus poderia ter falado conosco das mais diversas formas, mas Deus nunca quis fazer isso de modo individual e sem ligação com o ser humano. Basta você olhar no Antigo Testamento e ver que sempre Deus constitui um povo. Diante desta realidade, que povo é esse que Deus hoje se revela? Por meio de que povo é esse que Deus tanto fala? A igreja. Deus, então, continua se rebaixando e estando conosco por meio da igreja. Olha que interessante perceber isso. Ponto número 1 do primeiro teólogo: Deus fala de si mesmo por meio de uma pessoa, Jesus Cristo, e esse por meio de continua acontecendo por meio da igreja. Amados irmãos e irmãs, espero que então esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor como então ouvir a Deus, como prestar atenção mais àquilo que Deus tem a falar no nosso coração. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos, tá bom? Até mais!